Olá, povo, vocês estão bem? Hoje eu vou falar do... Nós vamos falar da diferença de while e when. E para ficar bem prático, while como enquanto e when como quando. Mas para entender esse conteúdo é essencial que vocês saibam simple past e past continuous. Tem aula disso daí montada também, é só dar uma olhadinha. E a hora que você estiver dominando bem esses dois tempos verbais, aí a gente pode falar desses dois caras aqui. Vamos começar pelo while, que é o enquanto. A ideia dele, se a gente parar para analisar a linha do tempo, é expressar que duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo. Reparem até como eu falei em português. Duas ações estão acontecendo. Vocês viram lá no past continuous, no present continuous, que quando a gente fala ando, endo, indo, isso daqui é o uso do ing no inglês. E aí teria que usar o verbo to be no presente ou no passado. Mas como nessa aula a gente vai analisar o uso desses dois elementos apenas sobre tempo passado, então não vou nem falar de to be no presente. Portanto, quando a gente quiser falar que duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado, eu vou ter que usar duas estruturas de past continuous, ou seja, was e were, mais verbo com ing. E aí no meio que eu colocaria o while. Já o when, que significa quando em inglês, também pensando em linha do tempo, é utilizado para expressar que tinha uma ação acontecendo em andamento quando outra aconteceu, interrompeu. E parando para pensar na estrutura gramatical disso, quer dizer que de um lado a gente vai ter que ter um past continuous, da ação que estava acontecendo. E do outro lado, a gente vai ter que ter um simple past, uma ação que aconteceu, que veio e interrompeu a outra. E isso é o mesmo que usar was e were mais verbo com ing de um lado, e do outro usar verbo mais ed ou verbo na segunda coluna daquelas tabelinhas, que é o nosso passado. Então vamos pensar num exemplo com while. I was studying English, eu estava estudando inglês, while my dog was sleeping, enquanto meu cachorro estava dormindo. Reparem que a gente usou was e were mais verbo com ing, while e depois was ou were mais verbo com ing. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Agora, mudando de caso, para o caso do when, veja um exemplo. I was studying English, eu estava estudando inglês, when, quando it started playing funk. Quando começou a tocar funk. E aqui, parando para pensar em estrutura, a gente tem was e were, verbo com ing, when, e depois a gente tem o started, que é o verbo que está conjugado no passado. Esse ing que apareceu no play aí é só concordância, tá? Verbo principal, we start. Então, fazendo o resumo do resumo, toda vez que tiver while, vão ter que ter dois ings na frase. While, dois ings. Já quando a gente tiver when na frase, a gente vai ter que ter um ing e do outro lado verbo com ed ou a gente vai ter que pesquisar na tabela. Quando aparece when, ing, ed ou tabela.